Amém, amados? Glória a Deus. Amada igreja, hoje, no período da manhã, eu ministrei acerca disso. E nós falaremos sobre andar no Espírito. Falaremos sobre essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo. Como isso se dá. Como nós devemos nos comportar mediante o Espírito Santo de Deus. Como nós devemos nos relacionar com Ele. E essa mensagem nos faz refletir de fato se nós estamos andando com o Espírito Santo. Se a nossa vida de fato ela é uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos aí, como o pastor vem ministrando, nessa série de mensagens acerca do Espírito Santo, que é o próprio Deus. E é maravilhoso falar dele porque sabemos que grandes coisas ele faz por meio da sua igreja, por meio de nós, quando nós de fato nos rendemos a ele. Então eu gostaria que você de fato abrisse o seu coração para que Deus fale com você e te instrua, para que você possa viver uma jornada com o Espírito Santo, de oração, de comunhão e de testemunho e de poder sobrenatural do Senhor na sua vida e através da sua vida, amém? Glória a Deus. Então toda a vida cristã ela é marcada pelo sobrenatural de Deus. Talvez você nos visita pela primeira vez e você de fato vê o Evangelho, veio a primeira vez, não conhece ainda, mas vê o Evangelho apenas como de fato um livro a qual um povo, um grupo segue. E prega, e lê, e acredita. Mas é muito mais do que isso. A igreja é o governo de Deus, de Cristo aqui na terra. E sobre a igreja o Espírito Santo está. E nós somos parte da igreja. E para aqueles que confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Passou a habitar dentro de você. E você passou a ser inserido no corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é um corpo vivo. Deus é um Deus vivo, um Deus de relacionamento. E nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E para isso o corpo de Cristo ele precisa se mover no Espírito. A igreja precisa se mover no Espírito. Uma igreja que não ora é uma igreja fria. Uma igreja que não tem relacionamento com o Senhor é uma igreja fria. Mas quando convidamos o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, ele passa a encher-nos com seu fogo, a dar experiências em nossas vidas e passamos a ver o sobrenatural de Deus. A vida do cristão ela é uma vida de fato sobrenatural. Talvez você pense que algo sobrenatural seja um paralítico levantar, também é. Talvez você ache que seja uma pessoa multiplicar os recursos de uma hora para outra, que é o sobrenatural de Deus, é o favor de Deus, também é. Mas mais do que isso, o sobrenatural de Deus se vem primeiro na nossa conversão. Por que eu estou falando isso, amado? Porque quando você se converte, quando você se rende a Cristo, quando você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele vem e passa a habitar no seu espírito. Então Deus, o próprio Deus, passa a habitar dentro de nós. Isso é sobrenatural. Então a sua vida, ela é uma vida sobrenatural. Porque Deus é espírito, é necessário que adoremos em espírito, em verdade. Se Deus é espírito, é necessário que nos relacionemos com Ele em espírito. Claro, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, esse é o primeiro mandamento. Mas quando o nosso espírito, ele é
regenerado porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós não aceitamos a Cristo, quando nós ainda estávamos mortos na prática do pecado, cegos para as coisas do Espírito de Deus, da igreja, de fato, nós estávamos com o nosso espírito numa inércia, não tínhamos entendimento, não sabíamos o que era Cristo, não adorávamos a Cristo nessa intensidade. Mas quando passamos a confessar a Cristo, isso ocorre dentro de nós. Passamos a adorá-lo, passamos a glorificá-lo. E nós iremos explanar isso, nós estamos apenas na introdução da palavra. Deus nos ajude. Amém, amados? Então é algo muito especial, porque a vida do cristão ela é sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a vida do cristão ela passa apenas por vir à igreja, mas ele vive desfrutando da sua carnalidade, mas não desfrutando de uma vida espiritual, como diz o tema, andando no Espírito. E nós iremos falar acerca disso nessa mensagem. Amados, infelizmente, apesar da igreja saber a respeito do sobrenatural de Deus, saber sobre o Espírito de Deus, saber sobre a palavra de Deus, que existe diversos testemunhos, histórias, relatos, ver que existe algo sobrenatural, muitas vezes o cristão, ele ainda continua vivendo na carnalidade. Ele ainda não tem fé suficiente para desfrutar de uma vida no Espírito. Entenda algo, amado, o Espírito Santo é o próprio Deus em Espírito, que está em nós. Como é bom se relacionar com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o nosso selo, Ele é o nosso consolador, como diz a palavra. Ele nos permite ter essa comunhão com o Senhor, de fato, porque Ele habita dentro de nós, porque Ele regenerou o nosso espírito, Ele transformou o nosso espírito, para que pudéssemos ter acesso às coisas de Deus, ao reino de Deus, para que fôssemos introduzidos no reino de Deus, para que fôssemos retirados das trevas e nos colocados diante da maravilhosa luz, diante do seu Filho amado, para que pudéssemos nos assentar às regiões celestiais com Cristo, como diz a palavra em Efésios 2. Olhe quanta coisa maravilhosa o Espírito de Deus fez conosco, mas isso se discerne espiritualmente. O mesmo Deus Pai se manifestou como Criador em tudo, então veio em carne na pessoa de Jesus Cristo, Filho, que depois enviou o seu Espírito para estar com seus servos. E o Espírito de Deus é diferente de qualquer espírito. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele tem ciúme. Isso é a palavra diz acerca do Espírito Santo. Ele nos consola. Nós veremos aqui que Jesus pediu ao Pai, e quando subiu aos céus, ressurreto, enviou o Espírito Santo à igreja. Então, para compreensão de todos aqui, você que é novo na fé, para que você entenda algo acerca do Espírito Santo, o Antigo Testamento foi a era do Pai, onde Deus se revelou como Jeová, era Deus sobre. Nos Evangelhos foi a era do Filho, Jesus Cristo, Deus em carne. Deus precisou vir em carne para que pudesse levar os nossos pecados na sua carne, para que nós pudéssemos vencer a nossa carne. Olha que maravilhoso isso, para mostrar que é possível vencer a carne mediante ao Espírito, porque o próprio Jesus foi batizado com o Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, mesmo sendo Deus, não usurpando, não querendo ser igual a Deus, se esvaziando da sua divindade,
mas Jesus era 100% Deus e 100% homem. Portanto, nós estamos vivendo hoje na era do Espírito. O Espírito Santo agiu em toda a Bíblia. No entanto, a manifestação, a era do Espírito Santo, agora está sobre a igreja. E nós precisamos desfrutar dessa era. Nós precisamos receber do Espírito Santo tudo aquilo que Ele tem para a sua igreja até o retorno de Cristo. Ele nos capacita, Ele nos santifica, porque por nós mesmos nós não conseguimos nos santificar, mas é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, o seu Espírito, né, o Espírito de Jesus, nos capacitando, nos dando todo o poder para subjugar a carne e para desfrutarmos de uma vida sobrenatural com Deus. Amém, amados? Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. No entanto, as três pessoas de Deus, Ele habita num só lugar, dentro do nosso coração agora. Dá um glória a Deus aí. Isso é maravilhoso. Porque você não precisa, como diz a palavra, você não precisa de sacrifício de animais. Você não precisa de outros sacrifícios para que você tenha o Espírito Santo. O sacrifício já foi feito. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados, para nos levar, tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. A obra de Cristo, ela foi feita ela foi dada para aqueles que não creem, para o mundo, para o sistema do mundo. E o Espírito Santo foi dado à igreja. Jesus foi dado para o mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo nos santifica, nos convence nesse percurso, nos regenerou no momento que aceitamos a Cristo. Nós passamos a viver no Espírito, Jesus nos deu vida e começamos a desfrutar de uma caminhada com Cristo, porque Jesus é o caminho. Então nós temos um caminho a ser trilhado. Jesus vai nos santificando, nos convencendo, o Espírito Santo, né, Consolador, vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos permitindo desfrutar de uma vida abundante aqui nessa terra, no entanto nos preparando para a glorificação do nosso corpo. Ou seja, Cristo foi glorificado. Jesus Cristo, Ele ressuscitou em carne, não em espírito, como algumas doutrinas acreditam, mas Ele ressuscitou em carne. Ficou 40 dias com os discípulos. E quando Ele foi subir aos céus, em Atos 1:8, falou: permaneçam em Jerusalém para que sejam revestidos de poder, para que o Espírito Santo revista a igreja. E assim a igreja está até aqui hoje. Deu para entender? Então é algo sobrenatural a vida do cristão. Se você ler a palavra em Atos, eu costumo dizer que é Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, porque é o Espírito Santo nos apóstolos. Isso é maravilhoso. Agora, antes de termos Jesus, nós não tínhamos o Espírito Santo. Não tínhamos. Vou te provar e vou te mostrar na palavra. Coloque em sua Bíblia em João 14:16 e 14:17. Então o Espírito Santo não vem sobre aquele que não tem Jesus. É oferecido Jesus para essa vida, mas o Espírito Santo está sobre aquele que crê em Jesus. Olha isso que Jesus disse: eu pedirei o Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Outro tem a ver com essência, a fim de que esteja com vocês para sempre. E está. É o Espírito da verdade, ou seja, não é o Espírito da mentira, do engano, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Agora Ele está dizendo para os discípulos: vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Isso é para a igreja.
Então veja que o Espírito ele não está no mundo. Ele não pode ser entregue ao mundo, ele é entregue à igreja. Essa é a maravilhosa obra de Deus nas nossas vidas. Porque sem Deus nós não conseguiríamos subjugar a carne, confessar os nossos pecados, até mesmo aceitar Cristo Jesus, porque é pelo convencimento do Espírito. Porque Jesus disse assim: o Espírito Santo vai vir convencer do pecado porque não crê em mim, do juízo porque eu vou para o Pai. Olha isso. Olha, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque Satanás já está condenado. Entende? Então, o convencimento para que a pessoa possa entrar no corpo de Cristo é pelo Espírito, mas o Espírito não está dentro dele. E olha a dinâmica de Deus, isso é maravilhoso, a dinâmica de Deus. Olha que doido isso. O Espírito convence a pessoa, o incrédulo. O incrédulo reconhece Cristo e confessa Ele como suficiente Salvador. Jesus batiza-o com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que João Batista falou? Ele virá depois de mim e batizará com o Espírito e com fogo. Ou seja, com o Espírito, vida, e com o fogo, revestimento de poder. Isso é maravilhoso para a igreja. Então a pessoa passou a entrar no corpo de Cristo. E olha que maravilhoso. E na dinâmica de Deus, quando você daí confessou a Cristo, foi batizado pelo Espírito, e o Espírito glorifica Jesus Cristo, porque o Espírito veio para glorificar a Cristo, porque Deus deu tudo para Cristo. Você entende que Cristo, Ele é tudo. A palavra revela, o Novo Testamento revela a pessoa de Cristo. Deus 100% homem, 100% Deus, em Jesus Cristo, o Messias. E quando Ele sobe à destra de Deus Pai, Ele está lá intercedendo. Ele é o nosso fiel intercessor. E o Espírito Santo que está aqui nos permite a ter comunicação com Jesus. Olha a dinâmica de Deus. Porque o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Está em Romanos 8, nós não sabemos orar. E se nós não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos clamar Abba Pai. Porque a palavra diz que não foi carne nem sangue que revelou, mas pelo meu Espírito. Não é por palavras de persuasão, não é por uma mensagem feita por mãos humanas, não. É a palavra de Deus que vem sobre nós, é lançada em nosso coração, e nós passamos a nos render ao Evangelho, porque foi exposto a mensagem de Cristo. Então a palavra ela é poderosa para nos transformar. E tudo isso é o Espírito Santo que faz. Amém? Essa é a obra maravilhosa do Espírito. Nós poderíamos falar aqui horas sobre o Espírito Santo, diante de tantas coisas que tem a respeito do Espírito Santo. Mas agora eu vou te falar algo. O apóstolo Paulo fala assim: que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Ou seja, para você saber do Espírito Santo, você precisa de comunhão. Você precisa ter relacionamento com Ele. Por isso que nós falaremos agora de andar no Espírito. Esse relacionamento é no prático, no dia a dia, na igreja. E nós vamos discorrer mediante a isso. E aprenderemos mais sobre isso, amém? A verdade de Deus é loucura para o mundo, porque é discernida espiritualmente. Isso está na carta aos Coríntios, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14. Então é loucura para o mundo a verdade de Deus. O Espírito da verdade é loucura para o mundo, para aqueles que não estão inseridos na igreja, porque é discernido espiritualmente. E quando nós não temos e não recebemos Jesus Cristo, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Amém, amados?
Jesus, o Salvador, foi dado ao mundo, aos pecadores, a nós. Mas o Espírito Santo foi dado somente para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Veja algo. Efésios 2:1. Cartas de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 1. Olha que maravilhoso isso. Ele, está dizendo Jesus, nos deu vida, ou seja, nos batizou com o Espírito. Quando nós estávamos mortos espiritualmente, lembra que eu falei da morte espiritual? Nós estávamos mortos espiritualmente. Agora, quando de fato nós nos entregamos a Jesus, Ele nos dá vida, e uma vida plena, uma vida abundante. Rios de água viva passam a sair do nosso interior. Então, quando entregamos nossas vidas a Jesus pelo convencimento do Espírito Santo, após a mensagem, o Espírito Santo passa a morar em nós. Aleluia. Ou seja, para que fique claro, isso significa nascer de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos em João 3, falou que é necessário nascer de novo, e ele, como um mestre em Israel, ele falou: mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus, sabe de nada, inocente, você não está entendendo. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você nascer da carne, para você voltar à barriga da sua mãe. Eu estou falando para você nascer do Espírito, porque você está morto na lei, somente na letra. Você não está entendendo as coisas espirituais porque você não tem o Espírito Santo. Então é necessário ser regenerado. Amém, amados? Vamos ver um texto em Tito, também na carta de Paulo, 3:5, diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. É a palavra confirmando aqui. Isso é salvação. E aí você começa a ter Cristo sendo gerado dentro de você. A semente de Cristo sendo gerado dentro de você. E o fruto do Espírito, suas virtudes, passa a reinar dentro de você. Que são diversas. Depois você pode ler em Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne. Eu vou citar aqui. E a do Espírito. E a vida do cristão passa a ser diferente, de fato, como um pequeno Cristo, um cristão, porque você está com o fruto do Espírito dentro de você. Você é transformado de glória em glória. Ou seja, é o sobrenatural de Deus. E assim inicia a obra da regeneração na vida do crente. Aleluia. Entenda algo, amado. O Espírito Santo na igreja, fora da igreja, ele convence aquele que veio à igreja, visitar a igreja, ou foi exposto à mensagem, ele convence a esse acerca do Evangelho, e traz para o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, ele passa a convencer essa pessoa, esquadrinhar o coração dela, e transformar ela. É o que está fazendo conosco, nós que já confessamos a Cristo. Por que eu estou falando isso? Ele convence-nos do pecado. E o pecado, ele está na carne. E vamos agora entender algo a respeito disso, sobre as questões da carne. Vamos lá, entenda algo. Sem arrependimento e entrega, o homem jamais poderá desfrutar do plano de salvação. Vou repetir: sem arrependimento e entrega, o homem jamais poderá desfrutar do plano de salvação. Por que eu estou te dizendo isso? A Bíblia diz que sem santidade jamais veremos a Deus.
Então nós nos arrependemos do quê? Do pecado. O Espírito Santo nos convence, nós nos arrependemos, nós somos santificados e nós vemos a Deus. Existe uma coisa que muita gente não entende dentro da mensagem do arrependimento. Escute bem. A primeira pregação evangélica, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 4, João Batista, pregando no deserto, disse assim: arrependam-se, para que haja remissão dos seus pecados. O texto diz arrependimento para remissão dos pecados. Ele não diz peça perdão para que venha a remissão dos pecados. Vou ser mais claro. Muitas vezes nós pedimos perdão, mas nós não nos arrependemos. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, mas nós não estamos falando de fato dos nossos pecados de estimação. Não há arrependimento dentro de nós, porque o arrependimento ele gera um quebrantamento dentro de nós. O Espírito Santo ele nos convence daquilo que estamos fazendo, falando, opa, para aí, não continue. Aí você vai lá e dá vazão à carne e continua. Você está entendendo? Aí você se dá conta que você caiu no pecado. Mas quando você volta a Deus, volta à igreja, você fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Você pediu exatamente, você se arrependeu exatamente por aquilo que você fez no dia tal, na hora tal, aquilo que você falou, enfim. Não. Por quê? Porque isso se dá pelas obras da carne. Quando nós apenas pedimos perdão, sem ação de arrependimento, ou seja, não tem fruto de arrependimento, isso está na parte da carne, da sua alma. Por quê? Vou te falar. Porque gera remorso. E remorso não é arrependimento. Remorso não leva a nos aproximar de Deus. Arrependimento é algo desfrutado, algo genuíno, aonde de fato você fala, opa, vacilei, você se quebranta, você se dobra diante do Senhor e confessa, olha, eu estou pedindo perdão por essa água, eu estou pedindo perdão por esse celular. Você dá nome aos bois, quando de fato você se arrepende. Agora quando nós falamos, Senhor, eu me arrependo do quê? O Senhor é a plateia dos nossos pensamentos, e Ele sabe de fato, e Ele é onisciente e onipresente, e a sua onisciência sabe se de fato nós iremos voltar para o pecado. Você está entendendo? Então Deus sabe de fato quando há um arrependimento genuíno, quando nós correspondemos, quando nós andamos no Espírito e correspondemos com a mensagem do Espírito, nos convencendo do pecado, e nós nos arrependemos de fato e não praticamos mais. Quando você não pratica mais, quer dizer que teve fruto de arrependimento em sua vida, e você começa a desfrutar das obras do Espírito. Amém? Então a teologia de arrependimento é severamente inimiga de que se você pedir perdão pelos seus pecados, simplesmente pedir perdão pelos pecados, você será perdoado. Não. Eu vou te provar na palavra como Deus ele não perdoa nesse sentido. É evidente, é claro, que se você pedir perdão mediante uma atitude de arrependimento, como eu disse anteriormente, o seu pecado é perdoado. Jesus, ele veio de fato para perdoar os nossos pecados. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém, amados? Muitas pessoas se arrependem e não deixam o pecado, pedem perdão sabendo que continuarão pecando. Veja, às vezes a pessoa vem aqui no culto, mas eu vou te explicar por que acontece isso. Mas ela vem aqui no culto, ela ouve a mensagem, ela se arrepende, mas chega a segunda-feira, ela volta à prática do que ela se arrependeu. Mas por que aconteceu isso?
porque não houve arrependimento genuíno. Agora, quando você fala, eu não vou fazer mais, o que confessa e deixa, esse encontra misericórdia. Os que confessam os seus pecados e se arrependem, encontram misericórdia do Senhor. E deixa, o pecado, encontra misericórdia. Então isso acontece por quê? Porque a carne não foi subjugada. Há 3 formas que ações contra o crente: o mundo espiritual, as trevas, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Existe a nossa própria carne, ou seja, nossa luta não é contra a carne, assim, nós estamos lutando no mundo espiritual. No entanto, existem as obras da carne que nós temos que subjugar. E tem também o mundo, o sistema do mundo, a cultura do mundo, que nos influencia em muitas coisas. Mas quando você anda no Espírito, você deixa isso, deixa de ouvir a isso, e passa a desfrutar de uma vida com Deus. Qual efeito isso tem para Deus de apenas pedir perdão? Nenhum. Pelo contrário, vejamos o texto. Coloque lá na sua Bíblia, em Romanos 2:4. Olha o que diz a palavra. No versículo 4 está falando sobre a misericórdia de Deus aqui. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É a bondade de Deus, isso é a misericórdia do Senhor. Verso 5: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá segundo as suas obras. Ou seja, nós acumulamos a ira de Deus quando nós de fato não nos arrependemos genuinamente. Isso tem que ter temor no nosso coração, porque a palavra diz que Deus é santo. Nós não estamos brincando de ser igreja, como eu falei no período da manhã. Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós temos que de fato ser uma igreja gloriosa, que glorifica a Cristo, e não que crucifica Cristo novamente. Amém, amados? Esse texto nos mostra o arrependimento é fruto da misericórdia de Deus. Quando Deus quer dar misericórdia, Ele produz em nós arrependimento. Quando Deus quer dar ira, Ele endurece o coração para que a pessoa não se arrependa. Vou te provar. Romanos 9:18, olha o que diz. Romanos 9:18. Olha o que diz: logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem Ele quer. Por quê? Porque a ira de Deus se acumulou na vida daquela pessoa que não, de fato, leva a sério o Evangelho. Olha isso. Isso nós temos que ter muito temor. Essa mensagem ela é uma mensagem de esperança, porque Deus é Pai e Deus corrige os seus filhos. E Deus quer nos levar à maturidade cristã, amém, amados? Porque nós estamos esperando o retorno de Cristo. E Ele vai vir quando a igreja dele estiver gloriosa, quando o Espírito Santo glorificar aqui a igreja, santificar a noiva, preparar a noiva para que Cristo venha. Então, pai é aquele quem corrige. Você que tem filho aí, você sabe que a correção é um ato de amor. Correção não é o Deus maldoso, não. Correção é para que nós desfrutemos de uma vida abundante com Ele. O fato de chorarmos e nos arrependermos de nossos pecados conclui-se que é o ato de misericórdia de Deus para conosco. Então, quando você se prostra no altar, quando você se ajoelha e fala: Senhor, eu vacilei, eu menti no meu trabalho o dia inteiro para agradar o meu chefe, eu entrei em pornografia, eu adulterei, eu cobicei a mulher do próximo, eu fiz isso, eu deixei o sol se pôr sobre a minha ira contra a minha esposa, eu não orei por Jerusalém. Você entende? Eu estou me arrependendo genuinamente. Eu estou reconhecendo que eu sou falho.
e que a graça de Deus ela vem sobre nós. Isso é maravilhoso. Você começa a ver a obra de Deus sobre a sua vida, pelo seu arrependimento. O problema é que muitas pessoas pedem perdão para se livrar da culpa, não para mudar. Ou seja, ela é externalizada, ela é na carne. Então muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes no início da minha conversão, mas de você pedir perdão apenas na carne e não mudar. Isso é exterior, mas Deus vê o interior. Deus, ele sonda o nosso interior, não o nosso exterior. Ele não tem a ver com obras para conquistar a Deus, para ter intimidade com Deus. Tem a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com rendição, com entrega e com arrependimento. Amém, amados? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então eu tenho a misericórdia de Deus quando eu abandono, quando eu não pratico mais. Obviamente nós erraremos em algumas circunstâncias, mas nós não cairemos no mesmo erro, no mesmo pecado. Mas à medida que o Espírito Santo ele vai nos convencendo, ele vai nos consertando, para glorificar cada vez mais a Cristo e sermos mais parecidos com Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que é santo, em Apocalipse 22, santifique-se mais. Amém? O Senhor perdoa aquele quem se arrepende genuinamente. Existe uma mensagem por aí que vem do poço do abismo, eu costumo dizer assim, que fala que Deus não está nem aí para os meus pecados, ou que se eu pecar, eu peco mesmo, porque Deus, Jesus, a cruz é atemporal, Ele leva toda hora os meus pecados. Você não leu a Bíblia. Leia Hebreus inteiro. Nós precisamos ler a palavra. A Bíblia diz que o Senhor perdoa aquele que se arrepende. Então a Bíblia é clara que sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há intimidade com o Senhor. Por que eu entrei nisso? Porque o Espírito Santo irá nos convencer primeiramente do pecado, e nós iremos desfrutar de uma vida reta, uma vida santa, de intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Amém, amados? Para isso temos que nos aproximar mais de Deus e termos uma vida de intimidade. Isso é de fato uma vida sobrenatural. Nós temos que pensar nessa vida sobrenatural em todas as áreas, inclusive nessa área, a vitória sobre o pecado. Essa é uma área delicada. Essa é uma área constante que nós temos que vencer. Mas logo nosso corpo será glorificado e não haverá mais pecado. Aleluia. Para aqueles que estão com Cristo já não há mais condenação, a palavra fala. Amém, amados? Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha isso. Essa é a instrução de Deus para nós. Viver no Espírito faz com que nós não passamos a satisfazer as obras da carne, os desejos da carne. Depois você lê em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne. Tem diversas. Fala de muitos pecados ali. Viver no Espírito é viver de maneira sobrenatural. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos, fala do novo nascimento. Então, se você foi regenerado, está dizendo assim: se você vive no Espírito, você foi regenerado, você já está dentro da igreja, agora você deve andar no Espírito.
E o que fala desse andar no Espírito? Veja que Jesus, ele nos deu vida. Não podemos parar apenas na experiência da conversão. O Evangelho, ele é muito mais maravilhoso, ele tem muito mais para nos abençoar, ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós, ele tem muito mais para fazer na sua família, na sua casa, no seu ministério, ele tem muito mais. Não fica só na conversão, não fica só na religiosidade, não fica só eu estou aqui sentado e não vou fazer nada. Eu falei hoje de manhã assim, muitos oram, Senhor, me dá os dons, mas o Senhor sabe que você não quer trabalhar para Ele. Os dons é para o serviço. Você entende? Os dons é para abençoar o outro, não você. Porque se os dons fossem para você, você seria orgulhoso. Uau, eu estou fluindo no poder. Porque de fato o dom é real. Nós não somos sensacionistas, nós somos pentecostais. E pelo fato de sermos pentecostais, nós vivemos com os dons do Espírito. E nós desfrutamos dos dons, mas não é para nós, é para abençoar o próximo. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, dons de cura, a fé. Olha quanta coisa. Maravilhas, prodígios. Tem muitas coisas do dom do Espírito. Mas isso é o revestimento de poder. Hoje nós estamos tratando do quê? De viver uma vida no Espírito. Amém, amados? Deus tem muito mais para fazer em nós, através de nós. Então, quando a Bíblia fala de sermos guiados pelo Espírito de Deus, em Romanos 8,14, ela não está falando apenas de direcionamento profético. Apenas, eu estou te guiando, eu estou te direcionando para algo, te apontando um destino, te falando que você pregará nas nações. Não, ele está falando de viver uma vida de transformação com o Espírito. Ser guiado é aprender a andar em relacionamento com Ele. Assim seremos filhos de Deus, porque a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, de fato, para que nós sejamos filhos, um filho genuíno de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Agora vamos para o prático. O que é ser guiado pelo Espírito? Exemplo. Você está saindo de casa para o seu trabalho, você fala, doce Espírito Santo, guarda aqui a minha vida, usa a minha vida, transforma aquilo que precisa ser transformado. Senhor, confirma aquilo que está no meu coração, se é isso mesmo que eu devo fazer através de uma pessoa. Senhor, usa a minha vida para orar por aquela pessoa que está enferma no meu trabalho há dias. Isso é relacionamento com o Espírito. Isso é vida do crente, porque o crente vive assim. Você está entendendo? Então quando você passa a ser crente, você fala, um irmão vem e fala, preciso de um conselho. Aí você fala, meu Deus, eu não sei nada. De fato nós não sabemos nada. E aí você fala, Espírito Santo de Deus, me ajuda a falar com esse irmão, me dá palavra de sabedoria e de conhecimento. E aí vem. E aí o teu conselho vem acerca das coisas que Cristo revelou através da sua palavra. E o irmão é tocado e abençoado e começa a dar testemunho, porque você foi um instrumento de Deus na vida dele. Exemplo. Quando você de fato está no campo, é que manifesta a obra do Espírito Santo na sua vida. Se você não anda no Espírito, você não vai ver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus é quando você está no campo. Te explico. Eu estava ali na intercessão nesses dias, e veio um impulso de uma palavra de conhecimento, e eu falei para uma irmã tal coisa, e ela falou assim, depois comigo, falou, você falou exatamente aquilo que foi a minha oração no banheiro, foi uma resposta de Deus na vida dela, através da minha vida. É para glorificar a mim? Não, a Jesus Cristo. Ou seja, eu estava no campo, eu estava atuando no campo, ou seja, eu estava intercedendo, orando pela igreja, sendo um instrumento de intercessão para a igreja. E ela, no círculo de oração ali, ela foi tocada por Deus porque ela precisava de uma resposta. E Deus usou a minha vida. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida.
Pregar a palavra aqui não é mediante vou fazer qualquer esboço. Não. Eu só estou aqui pregando hoje porque o pastor na torre de oração aqui no Pray sentiu no seu espírito e falou assim: ele vai pregar domingo. Deu uma ordem para o pastor. Aí o pastor sentou no carro e a pastora falou: o que você acha de colocar o Andrew para pregar domingo? Olha isso aqui, Jesuscidência. Ou seja, é o próprio Deus que move as coisas. Isso é o sobrenatural. E você vai ver isso em tudo na sua vida. Você vai ver isso na tua dispensa, você vai ver isso no seu trabalho, você vai ver isso no teu ministério. Exemplo, a Bíblia fala para orar por trabalhadores. Deus está falando com alguém aqui no seu ministério e você não ora pelos trabalhadores. Como que você quer que tenha mais trabalhadores? Que Deus toque no coração de cada um aqui que não trabalha ainda na igreja, para que possa trabalhar no ministério. Nós não oramos. E a Bíblia diz em Tiago, se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde. E ouvir quer dizer que Ele acatou. Escutar é uma coisa, ouvir é acatar. Opa, vou fazer. Porque está de acordo com o coração, com a igreja, com aquilo que está no coração de Deus. Olha isso é prático. Exemplo, algo tentou me parar hoje à tarde para não pregar a palavra. E minha esposa, temente ao Senhor, dobrou o seu joelho, minha esposa amada aqui, colocou um louvor e começou a interceder pela minha vida. E cá estou aqui. Você entende? Então isso é viver no sobrenatural. Somos melhores uns que os outros? Não, nós somos iguais. Nós temos o mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito está em cada um de nós. Amém, amados? Então nós temos que desfrutar disso. Deus mudou toda a mensagem aqui em partes. Ser guiado é andar no caminho. Lembra quando o apóstolo Paulo ministrava e falava: ó os do caminho ali, ó os do caminho ali, na igreja ali em Atos. O caminho é Cristo. Ó os do caminho ali, nós somos os do caminho. Nós estamos indo na portinha estreita. Porta estreita também, amados. Então andar no Espírito fala de comportamento cristão. Fala de não andar na carne. A Bíblia fala em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Jesus disse, João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, isso significa que o novo nascimento se dá na dimensão espiritual e não natural. Passamos a discernir as coisas espiritualmente. Passamos a subjugar a carne. Porque discernimos espiritualmente as coisas. Falamos, opa, isso aqui não vem de mim. Vou te dar um exemplo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Eu falei hoje de manhã. Faz anos que eu e minha esposa cancelamos o Netflix. Não estou dizendo para você fazer isso. Mas por quê? Porque os olhos são a janela da alma. E o que passa hoje na Netflix fere a santidade de Deus. O que está por trás da Netflix é uma construção de uma doutrina na cabeça das pessoas. E o Espírito Santo nos constrangeu e nós cancelamos. Porque nós não estamos mais expostos a isso. Ou seja, aos poucos nós vamos tirando coisas das nossas vidas, por mais que seja lícito, mas não convém a nós, cristãos, por convencimento do Espírito. E você passa a andar no Espírito, porque se você começa a exposição dos seus olhos, dos seus ouvidos, ao falar aquilo que está no seu coração, sem receber a direção de Deus, você passa a ter uma vida na carnalidade, o cristão carnal. Entende? E nós passamos a ceder às obras da carne. E isso fere a santidade de Deus. Só que o Evangelho é tão maravilhoso que Deus nos empodera para subjugar. Isso é obra maravilhosa. Vou te explicar. Na lei, só expunha o pecado no Antigo Testamento. A lei era para o pecado. A graça hoje, a graça de Jesus é para o pecador.
é para a transformação do crente, do pecador. Você entende? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então nós só subjugamos a carne porque nós nascemos do Espírito e não na carne. Vou te mostrar aqui no texto, em Efésios. Então, quando nós damos mais vazão, alimentamos nossa musculatura espiritual, nós damos mais voz ao Espírito de Deus e não às coisas da carne. Amém, amados? Então a nova natureza vem no nosso espírito. É o nosso espírito com a nova natureza de Deus. A nossa carne carrega a velha natureza, ou seja, a carne não se converte. Mas, no entanto, todavia, contudo, nós somos corpo, nós somos espírito, alma e corpo. Quando você é tomado por Deus e você é cheio do Espírito de Deus, como diz a palavra, sejam cheios do Espírito de Deus, você passa, a tua alma ela fica diferente, os teus pensamentos, as suas emoções, que faz parte da sua carne, e você passa isso para a sua carne, o seu corpo fica mais vivo, você fica com o coração alegre, mesmo em meio às provações, em meio às aflições, você louva a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas é porque temos o Espírito de Deus. Amém, amados? Essa é a vida do crente espiritual. O crente, vou dar uma piadinha bem ruim mesmo, porque eu sou bem ruim de piada, tem que ser tipo pastel de feira, né? Pouca carne e muito óleo. Você tem que estar mergulhado no azeite de Deus. Você tem que ter muito do azeite de Deus. E o azeite simboliza do Espírito Santo. Amém, amados? Ou seja, é nossa responsabilidade decidir andar nessa nova natureza, andar no Espírito. É uma responsabilidade do cristão. Vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios 4, 22 e 24. Nós estamos encerrando a mensagem. Olha isso. Essa passagem tem que estar no seu coração para você entender isso. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É o Espírito da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então esse texto ele nos mostra que nós devemos de fato subjugar, condenar a carne, deixar as coisas da carne e viver no Espírito. Vou te dar um exemplo como é difícil esse ciclo da carne. Quando você vai orar e você dobra o seu joelho, o que acontece? Não necessariamente você precisa dobrar o joelho, tá, amém, mano? Você pode orar no pensamento, pode orar de diversas formas, não tem um protocolo, mas vamos dizer assim, você ora aqui de joelhos, começa a doer teu joelho, aí vem na tua cabeça, meu Senhor amado, que dor no meu joelho, meu Deus, está esmagando aqui meu joelho, está doendo. Aí você lembra, meu Deus, Jesus sofreu, ele foi cuspido, pregaram ele na cruz, ele sentiu aquela dor. E por que eu não estou resistindo? Porque nós não conseguimos de fato matar a nossa carne. Vamos mais agora para o âmbito espiritual. Quando você vai orar, você começa a pensar um monte de coisa. Você não estava pensando em nada disso. E você vai orar e começa a vir um monte de pensamento na sua cabeça. Ou seja, a carne está atrapalhando você de ter um momento com Deus. Não só a carne, mas as trevas e também o seu ambiente. Porque quando você vai orar, de repente a criança sai chutando a porta lá, toca o telefone, a esposa fala, amor, tem que tirar o lixo. Estou dando exemplos. Você entende? É difícil você sair, mas quando você permanece ali na carne, você permanece em oração, tudo vem contra você, as trevas não querem que você ore, porque é comunhão com Deus, com o Espírito de Deus.
A maior luta contra a vida do cristão não é aqui na pregação. Apesar de muitos estarem com sono nesse momento, mas há uma batalha espiritual aqui, há intercessores orando para que você não caia no sono profundo. Mas a maior luta na vida do crente é na oração, não na palavra. Quando você vai orar, acontece de tudo, porque Satanás não quer que você tenha comunhão com o Espírito de Deus. Mas quando você vence a carnalidade, você vai para o ambiente da alma e você começa a gerar um clamor dentro de você. Você sai do átrio, do arrependimento e entra numa vida na alma, mas entregando louvores ao Senhor. E quando você sai dessa vida da alma, dessa vida almática ali e tal, você chorando, que vem choro, vem quebrantamento, você entra no Espírito e você começa a orar em línguas, você começa a batizado, enfim, é um processo na vida do cristão. Mas isso precisa ser praticado para você alcançar isso. Amém, amados? Ou seja, deixar de lado é nos despojar, dar permissão para o Espírito Santo é renovar, e se revestir é nos apropriar. Então nós precisamos apropriar da obra da cruz, do revestimento de poder, do revestimento do Espírito Santo, para que nós possamos de fato vencer as coisas desse mundo. Porque não é pela nossa força. Se fosse nós tentando nos santificar, nós não conseguiríamos. Porque é muito mais gostoso sentar no nosso sofá, como eu falei hoje de manhã, e comer uma pipoquinha e ficar bem de boa, do que ler um capítulo inteiro da Bíblia e falando, Deus fala comigo. Você está entendendo? Só que nós temos que de fato dar primazia ao Espírito. Jesus não fala que o primeiro maior mandamento é com todo o seu esforço, sua alma, seu corpo, seu entendimento. É um esforço. Eu vou me esforçar a estar com Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, diz assim, para nós renovarmos a nossa mente, para desfrutarmos da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos de fato entrar nesse campo espiritual. Amém, amados? Não somos mais escravos da velha natureza. Isso que é maravilhoso, essa é a boa notícia. O Evangelho vai além de nos livrar da condenação do pecado. Ele nos livra do poder do pecado, nos dando capacidade de evitar o pecado. Esse é o Evangelho. Porque você está andando no Espírito, e quando você anda no Espírito, é algo que te faz, é uma proteção de Deus para você, andar no Espírito. Se você não anda, você não está protegido, porque a sua mente, ela começa a ter maus pensamentos, as setas do inimigo, como fala em Efésios 6, os dardos inflamados do inimigo, começam a encontrar espaço no seu coração. Então, embora a lei do Antigo Testamento determinasse ao homem o que não fazer, ela não dava ao homem recursos para viver aquilo. Mas agora o Senhor nos dá recurso necessário para viver e vencer o pecado. A lei não dava isso. Quando Jesus veio na nova aliança, Ele nos permitiu agora nós vencermos o pecado, porque Ele passou aqui sem pecado. Ele não pecou e levou todos os nossos pecados na cruz, fazendo-se maldição. Agora na nova aliança nós somos empoderados para viver em obediência. E quando você vive em obediência, amados, as bênçãos, a palavra fala lá em Deuteronômio, fala que as bênçãos elas nos seguem, nós não seguimos a bênção. Quem segue nós quem segue a gente é a própria bênção. Não é nós que vamos atrás da bênção, porque nós estamos andando no Espírito. Agora, quando nós somos desobedientes, maldição vem sobre as nossas vidas. Você entende? Porque a desobediência é comparado com o pecado de feitiçaria na Bíblia. É um pecado, feitiçaria. E é comparado à desobediência. Então nós não temos, se nós andarmos no Espírito, nós andaremos em obediência. Se nós não andarmos, nós de fato nós andaremos em desobediência. Nós começaremos a pecar. Romanos 8,5, estou finalizando.
Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Foi isso que eu falei agora, de se inclinar. Olha isso, Romanos 8,6. Pois a inclinação da carne é morte, morte espiritual, mas a do Espírito é vida e paz. Você vai ter paz, você vai ter vida na sua casa. Romanos 8,7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha isso, você se torna inimigo de Deus quando você dá mais vazão à carne. Pois não está sujeita à lei de Deus, que é a lei do Espírito, nem mesmo pode estar. Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a gente, quando está na carne, nós não agradamos ao Senhor. Parece óbvio. Talvez você esteja há tempos aqui e fale, eu já sei disso, eu já escutei isso. Mas agora reflita na sua vida se você vive isso. Porque é muito fácil. Primeiro a palavra vem e ela nos corta, amados. E ela começa a nos moldar primeiro no pregador, para poder passar isso para a igreja. Porque é uma correção do Espírito em nós todos, como corpo. E aí você começa a refletir. Obviamente que sempre teremos que refletir sobre isso, para que Deus ele mostre a rota certa para nós. Amém, amados? Então em Gálatas 7,8 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, ou o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então tem a ver com semear, eu estou semeando. Exemplo, quando você é batizado no Espírito, com evidência em oração em línguas, a Bíblia fala que a oração em línguas edifica a si mesmo. É para você mesmo esse dom. Então quando você começa a orar em línguas constante, você que já foi batizado, um crente batizado com evidência em oração em línguas, você é edificado. Só que muitas vezes nós não oramos em línguas, mesmo tendo o batismo no Espírito, mesmo sabendo que edifica a nós mesmos, mesmo sabendo que Deus nos levará a um outro nível no mundo espiritual. Amém? Então vai muito mais além. Então em Gálatas ali termina dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Nós somos de Cristo, amém? Nós vamos crucificar de fato a nossa carne. Como Cristo foi crucificado, nós crucificaremos a nossa carne. A Bíblia diz para carregarmos a nossa cruz. Para fechar aqui, para nós refletirmos, como eu posso andar no Espírito? Esvaziando a si mesmo. O próprio Senhor Jesus se esvaziou para vir aqui nessa terra. João disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então preciso me esvaziar. Preciso começar a falar: opa, peraí, deixa eu deixar um pouquinho aqui. Eu fico 3 horas no Instagram, deixa eu ficar 2, mais 1 hora eu vou dar para o Espírito Santo, para a leitura da palavra, para a oração, práticas espirituais. Perdão. Então nós nos esvaziamos. Esvaziar significa entrega, renúncias, arrependimento. Segundo ponto, mudando a minha maneira de pensar, como eu falei em Romanos 12:2, que diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo. Então, se eu renovar a minha mente, deixar Deus transformar a minha mente, renovar os meus pensamentos, eu começarei a andar no Espírito. Então, primeiro ponto, se esvaziar, reconhecer quem você é, se entregar. Segundo ponto, permitir que Deus renove a sua maneira de pensar, para que você de fato tenha boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre sua vida. Amém, amados? E o terceiro ponto, tendo o desejo pela presença do Espírito Santo. Isso é indispensável, porque a Bíblia diz que Deus dá água sobre o sedento. Isaías 44. Então ele vai vir sobre a terra seca. Nós secos precisamos da água do Espírito.
Então, se nós falarmos Espírito Santo, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero falar contigo, eu quero marcar um horário contigo, eu quero relatar as coisas que estão no meu coração, eu quero que o Senhor me ensine a ler a palavra, eu quero que o Senhor me ensine a orar como convém, como diz a tua palavra. Você está entendendo? Aí você começa, de fato, começa a ter desejo pelo Espírito Santo. Quantas vezes quando eu pedi, Deus me acordou pontualmente 3 horas da manhã. E eu querendo dormir, porque acordava às 5. A carne gritando, gente. Não é verdade? E Deus falando, levanta e ora. Tá entendendo? Aí joga uma água no rosto e bora lá. Eu te pergunto, para fecharmos, você tem tido experiências com Deus? Várias experiências nós já tivemos, de libertação, de cura, de restauração de casamento. Olhe quanta coisa sobrenatural foi gerada em nós. Quando aquele teu marido, grosso, duro, coração, se converteu, foi a obra de Deus maravilhosa. É o sobrenatural. Não é verdade? Você falou, meu Deus, como que ele vai se converter? Deus converteu ele. Deus trouxe ele na igreja. Minha esposa fez essa oração, eu fui para a igreja, com uns 3 meses, né? Acho que estava na igreja, né? Falou, se ele não vir nesse culto, já era. Eu fui me converti. Cá estou aqui. Foi uma oração que ela fez. Olha que maravilhoso. Essa é a transformação de Deus, essa é a bênção de Deus. Exemplo, para você que está procurando casar e não sabe quem, você já orou do jeito que você quer? Você já orou pelos seus filhos, você que não tem filho? Então são coisas que nós temos que colocar diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. Sabe o que falta e o que não falta para você. E Ele está aí, na pessoa do Espírito Santo. Amém, amados? Então a palavra em Jeremias diz, se vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Tem a ver com ser sedento. Amém? Então viver no Espírito é negar a carne. É viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu termino com isso. João 3,8. Veja só. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha que maravilhoso. Você passa a ser levado pelo Espírito. É que nem o rio. Se você entra no rio só os pés, tornozelos, só o joelho, você não é levado. Mas quando você mergulha no rio, é a água que te leva. Esse é o Espírito Santo. Quando você tem mergulhos profundos, é o rio que te leva. O Espírito Santo, ele te sopra para onde ele quer. Esses são nascidos, todo que é nascido do Espírito é de fato levado assim pelo Espírito. E Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Ascendendo os céus a Jesus ascendendo aos céus, disse assim, todos os dias até a consumação dos séculos, o Espírito Santo estará convosco. E de fato, Ele está conosco. Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus.